Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Pandora e bem-vindos à leitura para o seu dia. Uma leitura para ajudar vocês a tirar dúvidas da sua mente, do seu coração, trazer esclarecimento, ajudar vocês a encontrarem o seu caminho, realizar os seus propósitos. E para aqueles que são novos por aqui, sejam bem-vindos também. E eu sou clarividente, clareaudiente, eu sinto energias, eu acesso vidas passadas e essa é a minha forma de fazer leitura de cartas. Os meus mentores podem trazer elementos que complementem a leitura. Pode ser uma música, a cena de um filme, de uma série, de um desenho, de um videogame que eu tenha jogado. Pode ser um trecho de um livro, uma novela que eu tenha visto, embora há anos que eu não sei o que é assistir novela. Acho que eu não assisto novela há mais de 10 anos. Mas vai que vem uma lembrança antiga. E eu ter lembrado de novela não é à toa. Senti que não era para leitura não, caiu porque escorregou da minha mão. E esses elementos que os meus mentores podem trazer são um complemento da leitura. São importantes, então se eu citar alguma coisa, preste atenção. Se eu citar alguma música, alguma meditação, alguma frequência, um mantra, estão nas playlists na descrição do vídeo. E se eu falar algum filme, um livro, um videogame, tudo que eu puder deixar o link também vai estar na descrição. Caiu o nascimento, preso em ruínas, e nesse baralho são todos arcanos maiores, o 4, o 16 e o 20. Nossa! Com certeza é uma mensagem da espiritualidade. Algo que vocês precisam saber. Precisam prestar atenção. Precisam deixar de lado aqui com esse símbolo da Trindade. Me veio a ideia de vocês deixarem de lado os seus padrões, as suas crenças. Crenças limitantes. Crenças que tiram a sua força. Se abrir para outras informações. Deixar de lado o seu preconceito. Aí veio a ideia de que as mensagens, a espiritualidade, o Deus, pode se comunicar com a gente em vários lugares diferentes. Às vezes, aquele local onde os nossos medos, as nossas crenças mais acredita que seria impossível, é justamente lá que a gente vai se sentir conectada com a espiritualidade, com Deus, com a deusa.
aqui com esse preso em ruínas. São pessoas que estão presas numa cela, mas que qualquer um dos dois poderia sair dali com facilidade. Mas se coloca num lugar, se mantém num lugar, seja por medo, seja por crenças, padrões, porque a sociedade diz que é certo, porque a família diz que é certo. E aqui nessa carta, eles estão presos, né? Presos não, eles se colocaram assim no local que poderiam facilmente sair. Aqui é um portão com esse pórtico aqui de pedra, outra parte de pedra aqui do lado, que é algo que também tá em ruínas, tá quebrado. Eu quis mostrar para vocês que aqui é uma parte de pedras e normal, com portão, não tem nada daquilo que eu estou vendo com a minha clarividência. E eu tô vendo aqui um anjo negro, mas a sensação que eu tenho é que esse anjo negro são os seus pensamentos negativos, são os seus medos, as suas crenças, os padrões de sociedade, os padrões familiares que formam esse anjo negro, que formam essa ideia de negatividade, de que existe seres negativos que estão querendo fazer mal a você. A maioria dessas coisas que você vê são justamente imagens do seu ego, do condicionamento que você tem com padrões de família, com padrões de sociedade, com crenças antigas que não fazem mais sentido. De repente, condicionamentos que você teve de outras vidas, outras encarnações que você teve que foram muito dentro de religiões onde era muito ou era Deus ou o diabo. Essa ideia de diabo, de negatividade estava sempre presente. Teve muita décadas e décadas que as pessoas falavam muito mais e davam muito mais poder à força negativa do que à força positiva. Sabe, acabava enaltecendo muito mais as forças negativas do que as forças positivas, que sempre acreditava qualquer atitude que alguém tomasse era o diabo, era o demônio, tudo. Sempre elevavam essas energias densas. Em vez de pensar em coisas positivas e em pensar na força de Deus, trazendo uma novidade, trazendo algo novo, trazendo uma pessoa para acrescentar à sociedade que pudesse ensinar alguma coisa, não, sempre pensava em forças negativas. Porque era importante manter o padrão, era importante manter o poder limitado a só algumas pessoas. Então pode ser que em outras vidas você tenha vivido muito disso. E está condicionado a essas energias ainda. Então acredita que tudo que acontece de negativo na sua vida, tudo que acontece fora do seu caminho, fora daquilo que você acha que é o certo para você, você acha que é uma força negativa. Que é o mal que tá levando você para determinado caminho. É o mal que está fazendo
acontecer aquilo na sua vida. Muitas das vezes pode ter sido até mesmo escolhas que você fez, se deixando levar por medo, por culpa, por mágoa, por raiva. Muito dessas forças negativas que você acredita que estão no seu caminho, te impedindo de viver a sua história, impedindo de realizar aquilo que você deseja, são só os seus medos, são só as suas culpas, só o seu ego querendo tirar você do caminho certo, do caminho que você veio viver, da história que você veio viver, que você nasceu para constituir nessa vida. Seguir um caminho espiritual mais elevado, abandonando crenças, abandonando padrões. Aqui com essa carta do 7 de paus, veio na minha cabeça para você usar o seu discernimento. Usando o seu discernimento, você vai perceber que isso que você acredita que são forças negativas atrapalhando a sua vida, na verdade é o seu ego, o seu medo, seus medos. Eles é que estão impedindo de você trilhar o seu verdadeiro caminho, de você conquistar aquilo que você veio conquistar nessa vida. O seu crescimento, a sua evolução, a sua trajetória espiritual. Muito daquilo que pode estar impedindo você de realizar os seus sonhos ou atrapalhando o seu crescimento espiritual são mágoas. Mágoas e ressentimentos, seja dessa vida ou de vidas passadas. São eles que estão atrapalhando a sua trajetória. Essas mágoas, o seu ego percebe essa dor interna que você tem e usa isso para te aprisionar. Porque o lado negativo do nosso ego não quer que a gente cresça, não quer que a gente evolua, quer que a gente continue condicionado aos padrões e às crenças limitantes, seguindo aquilo que a sociedade diz que é o certo. Use o seu discernimento, a sua sabedoria interna, que você vai perceber a verdade e vai... Me deu a sensação de que eu não acredito. Essa pessoa que eu estou falando, ou se tem mais pessoas assim que têm esse pensamento, vocês devem gastar bastante dinheiro fazendo trabalhos com outras pessoas, com cartomantes, com pais de santo. Eu não estou tendo preconceito, só aquilo que está vindo na minha cabeça. Em todas as religiões, em todas as profissões, e sempre tem as pessoas que trilham o caminho da luz e aquelas que trilham o caminho da escuridão, que gostam de usam da inteligência delas para
ganhar às custas da pessoa que está sofrendo, que está passando por dificuldades. Eu estou falando com pessoas que acreditam realmente que isso que está dentro de você, que está impedindo a sua vida, são energias negativas e já gastou dinheiro à beça fazendo trabalhos para se livrar dessas forças negativas, mas nada dá certo. Vai num lugar, vai no outro, já gastou rios de dinheiro e não consegue se livrar disso. Justamente porque isso que está te impedindo não é energias externas, não são energias externas, são energias internas. É o seu medo, é o seu padrão, é a sua culpa. É a necessidade de seguir fazendo igual aos outros, seguindo padrões e crenças que não fazem mais sentido para quem você é. Me dá a sensação, as pessoas que eu tô falando aqui, que eu tô sentindo muita energia, você tem uma missão espiritual importante de crescimento e evolução, não só para você mesmo ou mesma, mas para levar esse crescimento para outras pessoas, ajudar mais pessoas. Mas enquanto você está só pensando nessa negatividade que está dominando a sua vida, você não está conseguindo exercer aquilo que você veio exercer. Porque para isso, você precisa se livrar desses padrões, dessas crenças, desses medos, daquilo que impede você de crescer. Você precisa se livrar dessa mágoa, desse ressentimento, seja dessa vida ou de vidas passadas, de coisas que você viveu. Isso vai libertar você, vai fazer você enxergar a sua potencialidade, enxergar o seu caminho que você nasceu para viver. Você nasceu para viver esse caminho espiritual, levar crescimento, evolução, mas precisa se libertar de padrões e crenças limitantes. Crenças que já fizeram sentido em outros tempos, mas que agora, com conhecimentos que a gente tem, conhecimentos espirituais, que a gente recebe sempre de forças luminosas, já não fazem mais sentido. Você veio acrescentar, veio trazer luz para o conhecimento das pessoas, mas precisa se livrar disso que está te prendendo. Mas não é o negativo fora, são os seus medos, são os seus ressentimentos. Os padrões e as crenças. São elas que estão limitando e impedindo de você viver aquilo que você veio viver. Você veio trazer uma mensagem aqui com a carta do Pajem de Espadas. Me vem a ideia de que você veio trazer uma mensagem. Você e esse seu caminho espiritual veio trazer uma mensagem de crescimento, de evolução. Uma nova história que precisa ser contada. De repente você tem mentores que precisam dar também o conhecimento deles, trazer o conhecimento deles, mas não pode porque você não está se abrindo por causa desses padrões e crenças limitantes. Então eles não podem trazer a mensagem deles. Porque se eles dessem essa mensagem, você muitas das vezes ia, com o seu medo, com esses pensamentos que acredita que tudo que está em volta de você é negativo, que está atrapalhando a sua vida é de negativo, você também ia entender a palavra dele de forma diferente. Então, eles não podem passar a mensagem deles.
porque você canalizaria uma mensagem que não seria real, por causa desses padrões. Me dá aqui com essa carta da mulher, me deu a ideia de que você tem uma mentora, tem uma pombagira. Eu gosto de falar mais mentora. Um ser de luz que tem missão com você. De repente você até conhece, já sabe a existência dela na sua vida, nos seus caminhos, sabe o nome dela, mas a sensação de que ela ainda não está vivendo o potencial dela, trazendo o potencial dela de conhecimento, justamente por causa dessas crenças limitantes que você tem. Porque você veio trazer conhecimento, crescimento, veio expandir os pensamentos das pessoas. Você não veio ficar limitado no conhecimento que você adquire de outros. Você veio trazer o seu próprio conhecimento de vidas passadas, de coisas que você já viveu, não só nesse planeta, mas em outros planetas. Você veio trazer também, servir de mensageiro dos seus mentores e mentoras, para eles também, eles e elas, trazerem os conhecimentos delas, fazerem o crescimento da alma delas e ajudar outras pessoas. Você não está exercendo aquilo que você veio exercer, que veio expandir o conhecimento, trazer mais conhecimento para a humanidade e não ficar só ouvindo e vivendo os conhecimentos que já tem aqui. Todos os conhecimentos que já chegaram à Terra até hoje foram importantes, eu não estou desmerecendo o conhecimento de nada, só que chega um certo momento da existência que esses conhecimentos precisam expandir. A gente não pode ficar bitolado em um só conhecimento. Oh, quanta coisa a gente perderia e deixaria de viver se há tempos atrás alguém não tivesse tivesse tido uma ideia de usar a eletricidade. Uma força que já existia na natureza e poder trazer para o nosso uso. Quantas coisas a gente deixaria de experienciar se tivesse limitado os nossos pensamentos e as nossas atitudes só ao conhecimento que tinha até aquela época. A mesma coisa é você. Se você fica só absorvendo e vivendo o conhecimento que está aqui, você não expande a sua mente, não vive, não traz aquilo que você veio trazer. Você é um mensageiro ou então uma mensageira, um mensageiro de novos conhecimentos, de sabedoria, expansão da mente, expansão espiritual.
Você precisa se libertar disso. Use o seu discernimento para se libertar disso que está te aprisionando e impedindo de viver o seu propósito, a sua missão de alma. Veio aqui com a carta da raposa e da carta, me veio a ideia de você ler sobre outros assuntos. Se você tem uma religião específica, leia sobre outras religiões. Leia sobre conhecimentos espirituais diferentes. Leia, absorva conhecimentos das estrelas. Seres de luz que vêm de outro planeta trazendo conhecimento. E use o seu discernimento para saber quem você escuta. Porque a sabedoria existe aí dentro de você. A sabedoria existe, a sua, digamos assim, você tem a intuição, o instinto necessário para saber quando um conhecimento que chega até você vai agregar valor ou vai te diminuir. Escute o chamado do seu coração, escute os seus instintos. Escute a sua intuição, que eu tenho certeza que a sua intuição e os seus instintos estão há muito tempo tentando dizer para você que você não está no caminho correto, que você está se prendendo, está se impedindo de viver uma história que você veio viver, está se impedindo de viver a sua missão de alma. Eu tenho certeza que a sua intuição e seus instintos já disseram para você que você não está no caminho correto, que você não está vivendo aquilo que você veio viver. E não são forças negativas que estão impedindo de você viver aquilo que você veio viver. São os seus medos, as suas crenças, os seus padrões, as suas mágoas, os seus rancores de outras vidas é que está impedindo. Use a sua sabedoria interna para você trilhar o seu verdadeiro caminho. Encontrar a mensagem correta que vai fazer você ascender. Vai fazer você encontrar o seu caminho correto e o seu propósito. Saber finalmente assim, agora eu sei o que eu vim fazer nessa vida. E exercer. Quando a sua mentora trouxer uma ideia diferente para você, não imagine que é loucura da sua cabeça. Não imagine que são forças negativas querendo fazer com que você pense diferente. Escute ela. Ela não vai te levar para caminhos errados, ela não vai te levar para caminhos que você se machuque, se magoe. Com certeza ela já te livrou de várias oportunidades que você poderia ter se ferido. Essa ideia que vem dentro de mim. Ela já te poupou de muita coisa. E aqui com a carta dos trevos, embaixo da carta do 3 de espadas e esse aqui preso em ruínas, me veio aqui a ideia de você ter cuidado que muitas pessoas ou algumas pessoas se ligam em você mais por causa do seu dinheiro. Porque, coloca a ideia errada na sua cabeça, enfatiza esses pensamentos negativos, por mais que ela veja, a pessoa, veja lá no jogo dela, ou veja naquilo que ela use como oráculo, por mais que ela veja que não é nada daquilo, ela incentiva esses seus pensamentos negativos.
Cuidado, porque estão usando desse seu medo, desse seu padrão, dessa crença, daquilo, acreditar que sempre tem coisas impedindo você de seguir a sua alma. Você tem medo de trilhar esse seu caminho tão importante, essa ideia. Você tem um medo muito acentuado de viver essa história, porque sabe da importância. Porque muitas das vezes vai colocar você em evidência. E você tem medo de novo de viver o que viveu em outras vidas quando exerceu os seus dons espirituais e foi renegado ou renegada, foi machucado, preso, torturado. Então, por causa desse medo, você acredita que tudo que está na sua vida é negativo, tudo está querendo atrapalhar. Para algumas pessoas, você tem uma situação financeira muito boa, mas para alguém que está vivendo também uma história semelhante, você praticamente não tem dinheiro. Você faz dívida, você pede dinheiro emprestado para outras pessoas para fazer esses trabalhos e nada se resolve. Porque a mudança tem que partir de você, do seu interior. Partir de olhar para dentro e ver aquilo que não está certo. Por que você pensa dessa forma negativa? Por que você acha que tudo na sua vida é ruim? Será que é realmente ruim ou você que faz escolhas erradas? Por medo, por culpa, por insegurança, por padrão, por crença. Use a sua sabedoria interna para encontrar a resposta verdadeira. E deixe de ser alvo de pessoas interesseiras. Pessoas que só se preocupam em dinheiro entrar no bolso delas. Não se preocupa com você. Mesmo para as pessoas que não têm esse caminho espiritual tão elevado quanto essa pessoa que eu falei, vocês também têm propósitos importantes a viver. Porque eu sinto aqui nessa energia, logo embaixo desse elemento da Trindade, vocês têm propósitos importantes também, coisas que vocês precisam viver para o seu crescimento, para a sua evolução. E precisa se libertar para poder viver essa história. Poder movimentar a sua vida de verdade, poder sair dessa dificuldade financeira que você se encontra. Ou deixar de gastar dinheiro com algo que não resolve. Enquanto o certo é você olhar para dentro e ver aquilo que não está correto dentro de você e fazer as curas necessárias. Pedir ajuda da espiritualidade. A espiritualidade, os seus mentores e guias, eles vão ajudar você sem você precisar gastar rios de dinheiro com algo que não está resolvendo. Deixa a espiritualidade de luz guiar vocês, mostrar o caminho, mostrar a cura interna que vocês precisam fazer, que vocês vão encontrar um movimento correto na sua vida, a transformação necessária.
vão viver os seus propósitos de realmente viver uma vida digna, abastada, segura, próspera e abundante a partir do momento que você cure o seu coração, cure o seu interior, o interior de vocês. Que assim seja, amores. Por favor, não esqueça de deixar sua curtida, o seu comentário, de compartilhar com outras pessoas que vocês sabem que gostam de leitura de cartas. Ajude o canal a crescer. Eu agradeço muitíssimo e que as energias positivas do universo os abençoe, os ajude a encontrar a cura necessária para vocês viverem os seus propósitos. Se libertar de tudo que amarra, aprisiona vocês num local errado e viver aquilo que vocês realmente vieram viver nessa vida. Que assim seja, gratidão, até a próxima. Beijo, amores.